Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui. E nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não. Mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$2 e ajude a gente a crescer. E com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/Escuta Ciência Podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta Ciência. O povo quer saber e em pleno carnaval o Escuta Ciência foi pras ruas para ouvir a voz do povo. Vem comigo! Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência, que nesse episódio vai responder as dúvidas que todo mundo tem sobre a dengue. Escuta Ciência. Que a dengue já é uma velha conhecida do nosso povo brasileiro, infelizmente todo mundo já sabe. Entra ano, sai ano e a dengue é como o carnaval, como a Páscoa e como o Natal, tem todo ano. Esse ano já estamos com muitos casos de dengue. Ultrapassamos 500 mil de casos, somando os casos confirmados e prováveis. O Distrito Federal e os estados de Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro têm a maior incidência da doença. É um cenário preocupante? É sim. Por isso, aqui no Escuta Ciência, vamos responder o que o povo quer saber sobre a dengue. Bora lá? Mosquito Aedes aegypti aí passa a dengue de que jeito? Então, algumas doenças infecciosas são transmitidas por contato direto com lesões, ou por aerossol que sai da respiração, como a Covid, por exemplo. Tem doenças que são transmitidas por meio de relação sexual, tem doença que é transmitida por meio de água, alimentos contaminados, e tem doença que é transmitida por meio de vetores. É o caso da dengue. Para o vírus da dengue chegar até você, é necessário que o mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus transmita por meio da picada esse vírus. O mosquito que pica é o mosquito fêmea, pois esses mosquitos fêmeas são os que se alimentam de sangue para a maturação dos ovos. E é claro que o mosquito só vai transmitir se ele estiver infectado, se estiver carregando o vírus. Por exemplo, um mosquito que pica uma pessoa ou um animal que está infectado com um dos sorotipos do vírus da dengue vai ser capaz de transmitir a dengue para outras pessoas. E o detalhe, se os ovos do mosquito forem postos por uma fêmea infectada pelo vírus da dengue, ao completarem seu ciclo evolutivo, os mosquitos que nascerem desses ovos transmitirão a doença. É verdade que a dengue é uma doença nova, que surgiu depois da população começou a se vacinar aí? Não é verdade. Essa é uma das mentiras que o pessoal ligado aos movimentos anti-vacina quer fazer colar. O mosquito que transmite a dengue é originário do Egito, na África, e se espalha pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, período das grandes navegações. É provável que esse mosquito foi introduzido no Novo Mundo no período colonial, por meio de navios que traficavam escravos. O mosquito vetor foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. O nome, que ficou como definitivo, Aedes aegypti, foi estabelecido em 1818, após a descrição do gênero Aedes.
Relatos da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, mostram que a primeira epidemia de dengue no continente americano ocorreu no Peru, no início do século XIX, com surtos no Caribe, Estados Unidos, Colômbia e Venezuela. Aqui no Brasil, os primeiros relatos de dengue são do final do século XIX em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue, sim devido à transmissão da febre amarela. Em 1955, erradicamos aqui no Brasil o Aedes aegypti por causa de medidas que foram tomadas para o controle da febre amarela. No final da década de 60, essas medidas foram relaxadas e aconteceu a reintrodução do vetor. Depois dessa reintrodução do mosquito, segundo dados do Ministério da Saúde, a primeira ocorrência do vírus no país, que está documentada clínica e laboratorialmente, aconteceu entre 1981 e 1982 em Boa Vista, em Roraima, e foi causada pelos sorotipos DENV1 e DENV4 do vírus. Anos depois, em 1986, o Brasil passou por epidemias no Rio de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste. Desde então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma continuada, ou seja, virou uma doença endêmica. Tá certo dizer que o desmatamento, aquecimento global pode causar mais dengue? Sim, não tá errado se a gente pensar que o desmatamento, o crescimento das cidades, a ação humana destruindo biomas pode ter feito o mosquito se adaptar mais aos ambientes da cidade. Afinal, o mosquito precisa de sangue para a maturação dos ovos e assim ele tem que ir até os lugares onde ele vai encontrar sangue. A destruição de biomas, o desmatamento pode ter forçado o mosquito a viver mais nas cidades. E o aquecimento global tem provocado aumento das temperaturas, mudanças climáticas, eventos climáticos extremos. Temos chuvas abundantes que podem ajudar a formar criadouros dos mosquitos. Temos temperatura alta, que favorece um ciclo evolutivo mais rápido. Então podemos dizer que as temperaturas elevadas encurtam o tempo para que um ovo vire mosquito. Imagina só essa combinação, mais mosquitos nas cidades, chuvas em excesso formando os criadouros, temperaturas elevadas favorecendo um ciclo mais rápido. E ainda, o mosquito vive mais tempo em altas temperaturas. Então já viu, né? É mosquito pra caralho! Só para se ter uma noção, hoje 75% dos criadouros de mosquitos estão nas casas. Por isso, todos nós estamos em risco. Como que eu vou saber se eu tô com dengue? É bem difícil saber mesmo, porque no início a dengue se parece muito com qualquer doença infecciosa. Você pode confundir até mesmo com Covid, por exemplo. A gente vai entendendo que pode ser dengue de acordo com o contexto e com alguns sintomas comuns. Por exemplo, nessa época em que estamos vivendo uma epidemia de dengue, se você tem febre, dor no corpo, fadiga, dor de cabeça, existe uma grande possibilidade de ser dengue. Então, antes de descobrir se é dengue, trate como se fosse dengue. Não tome analgésicos e anti-inflamatórios, pois estes podem piorar o quadro se for dengue. Outra coisa que ajuda a reconhecer uma possibilidade de dengue é a febre alta acima de 38 graus de início súbito. É comum esse ser o primeiro sintoma em muitas pessoas. E aí vem também a fadiga, calafrios, dores musculares, manchas pelo corpo, dor ao movimentar os olhos ou dor no fundo dos olhos. Sentiu um sintoma estranho? Vai ao médico, porque no contexto em que estamos pode sim ser dengue. Com o passar dos dias, a dengue vai causando outros sintomas. A gente fica muito inchado, porque essa doença aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos, e isso favorece a saída de líquido do sangue para os tecidos. Além disso, a dor de cabeça pode ser tão forte e insuportável que te faz querer dormir para parar de doer. A sede é outro sintoma comum. A gente sente sede e é um sinal importante para fazer a gente beber muita água. Afinal, na dengue, a hidratação é fundamental para a melhora do quadro. Se eu tiver dengue, eu posso tomar suco de inhame cru para tratar a doença? Não, esquece essa de suco de inhame cru.
Além de não ter nenhuma evidência de que o suco de inhame cru auxilie no tratamento da dengue, esse suco pode conter substâncias tóxicas que podem agravar a situação. Inclusive, tem gente que morreu após tomar o tal suco. Em 2019, um morador de São José do Rio Preto morreu depois de tomar o suco de inhame cru, e a morte pode ter se dado pela intoxicação. Há algumas espécies de inhames que, se não forem cozidas, podem provocar intoxicação grave. Focando na toxicidade do inhame amargo asiático, que é uma dessas espécies, os componentes problemáticos importantes são a discorina, histamina e os cianogênios. No inhame é comum ainda o ácido oxálico, que pode causar toxicidade em pessoas com problemas renais, quando há uma alta ingestão do suco do inhame cru. Eu recebi uma notícia falando que a ivermectina é boa para dengue. É verdade? Não, isso é mais uma das mentiras da internet. A ivermectina é um eficiente vermífugo para tratar infecções causadas por vermes nematóides, como estrongiloides estercorários. Pode ser usada para tratar a filariose também, a ascaridíase. E não só isso, a ivermectina também possui eficácia comprovada no tratamento da infestação por piolho. Mas a ivermectina não tem eficácia comprovada para tratar dengue. Essa fixação de algumas pessoas na ivermectina me espanta. Quiseram colocar a ivermectina como tratamento da Covid, agora da dengue, mas não caia em fake news. A ivermectina não serve para tratar doenças causadas por vírus. Além da bula do medicamento ser muito clara quanto a isso, já temos inúmeros estudos bem conduzidos mostrando que a ivermectina não tem eficácia para tratar essas doenças virais. Ué, mas não pode tomar nem o remédio para curar dengue. Como que faz? É verdade que temos que tomar cuidado com os medicamentos que tomamos quando estamos com dengue. Há alguns medicamentos que podem piorar o quadro hemorrágico que a dengue pode provocar. Anti-inflamatórios não esteroidais, como a aspirina, o ibuprofeno, o diclofenaco, devem ser evitados. Medicamentos como esses podem prejudicar a agregação de plaquetas e facilitar hemorragias. E pensa só, a dengue já diminui o número de plaquetas. Se elas não conseguirem se agregar para estancar pequenos sangramentos, esses sangramentos podem virar hemorragias. Sim, a dengue por si só já pode facilitar hemorragias. Ela provoca também o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, nada de tomar um medicamento que também colabore para você ter uma hemorragia, né, meu calabreso? Como a dengue também incomoda o fígado, se você já tem problema hepático, é importante você evitar o paracetamol, tá? Então eu vou tomar o quê? Vai tomar o que o seu médico ou sua médica recomendar. Normalmente a dipirona pode ser o medicamento mais recomendado, mas tem algumas pessoas que apresentam reações à dipirona e por isso não podem tomar. Eu sei, é horrível saber disso e eu mesma que já tive dengue já passei por isso. A boa notícia é que o ciclo da doença faz os sintomas passarem em cerca de 7 a 10 dias. Então você vai ter que repousar, tomar muita água, se alimentar bem e esperar. Não tem cura milagrosa. A dengue hemorrágica só acontece em quem já teve dengue. Como é que acontece? O quadro de dengue grave com sintomas hemorrágicos pode acontecer em qualquer pessoa com dengue. Porém, é comum que a imunidade gerada por outro sorotipo do vírus possa ajudar a amplificar a evolução da doença para a forma grave. Por isso, existe uma chance maior de doença grave na segunda infecção. Pera que eu vou explicar melhor. Existem 4 sorotipos do vírus da dengue: DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Quando você se infecta por um sorotipo, por exemplo, você se infectou com o DENV1, você produz uma resposta imune que inclui anticorpos específicos contra aquele sorotipo. Aí, no outro verão, você tem dengue de novo, mas isso acontece por outro sorotipo. Agora você se infectou com o DENV2. Os anticorpos que você já tem contra o DENV1 não vão prevenir o estabelecimento da infecção por DENV2 e ainda podem ajudar a amplificar o espalhamento do vírus no seu corpo. Isso porque esses anticorpos podem aumentar a captação do vírus por células que fazem fagocitose.
e assim ajudar a infecção a se estabelecer. O diagnóstico precoce da doença ajuda a tratar melhor os sintomas hemorrágicos e o agravamento, para evitar a morte por essa condição. Por isso, teve sintomas de dengue, procure um médico quanto antes. Essa vacina de dengue aí, falaram que ela modifica o DNA. Melhor não tomar, né? Isso é mentira! A vacina com maior eficácia que temos hoje, disponível para a dengue, é a Qdenga, do laboratório japonês Takeda. A eficácia geral é de 80%. A vacina é dedicada a proteger contra os 4 sorotipos da dengue. Essa vacina é feita de vírus atenuado, ou seja, o vírus vivo mais fraco. Basicamente é um vírus com menos possibilidade de provocar doença em pessoas imunocompetentes. Essa vacina nem tem como modificar o DNA, assim como toda vacina. Nenhuma vacina modifica DNA. O que modifica DNA, minha gente, é radiação UV, exposição à fumaça do cigarro, do vape, a poluição, beber em excesso, infecções por vírus mutagênicos, como o vírus do HPV. Enfim, vacina não modifica DNA. Mas não usar protetor solar, não se vacinar contra o HPV, fumar, beber, isso sim tem alta probabilidade de modificar seu DNA. A verdade é que se o governo tivesse comprado vacina para todo mundo e tivesse comprado vacina antes, e começou a mentirada. Não teria Vamos tanto por partes, caso que essa de pergunta dengue, tem muita mentira né? junto. O governo não consegue comprar vacina para todo mundo porque o laboratório que produz a vacina não tem capacidade de produzir tantas doses. Por isso, foram disponibilizadas doses para apenas cerca de 3 milhões de brasileiros e brasileiras. E o pior é que o laboratório não consegue entregar tudo de uma vez. As vacinas serão entregues em pequenos lotes. Ainda bem que o governo brasileiro se adiantou e o Brasil está sendo o primeiro país a oferecer essas vacinas na rede pública. O processo para compra demora muito e esse é um problema de burocracia que a gente deveria melhorar. Mas mesmo assim, para a vacina de dengue, o processo demorou menos do que costuma demorar. O governo já está vacinando contra a dengue e, por não termos doses para todos, foi priorizado inicialmente como público-alvo as crianças de 10 a 11 anos. Conforme novas doses vão sendo recebidas, a idade do público irá se ampliar. A escolha dessa faixa etária se dá pela possibilidade de distribuir a vacina para mais municípios e também pelo maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos. Ah, mas não pense que se tivesse vacinado antes, em dezembro, por exemplo, a gente já teria a vacina impedindo a epidemia. Para ter eficácia completa, a vacina necessita de 2 doses. O espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose é de 90 dias. Além disso, para que a vacina exerça de fato um efeito no número de casos de dengue, a gente precisaria vacinar grande parte da população. Infelizmente, isso não é possível devido ao baixo número de doses que o fabricante consegue entregar. Então, ainda não veremos o efeito da vacina em conter uma epidemia de dengue. O governo brasileiro tem até tentado negociações para uma transferência de tecnologia para que a gente possa produzir as vacinas aqui no Brasil. E a novidade é que a gente também tem a vacina brasileira que avançou os estudos e pode ser que em breve a gente consiga ter essa vacina aprovada e disponibilizada aqui no nosso país. Enquanto isso não acontece, a gente tem o governo investindo em medidas de prevenção, destinando bilhões de reais para os municípios para que a gente possa conter o avanço dessa epidemia que já vem sendo uma epidemia muito grave. Por isso, é importante cada um continuar fazendo sua parte, cuidando para não permitir criadouros do mosquito. E você também pode se cuidar usando repelentes eficazes contra o Aedes aegypti, como os repelentes que contêm icaridina. Vamos combater o mosquito e acabar com a dengue. Cuide do seu quintal, se cuide dos seus usando repelente e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.